Vamos começar aqui. Então, maravilha, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente já vai começar a entender quais que são os erros que a gente comete em manifestar, para que a gente possa continuar entendendo como que a gente atrai. Então, agora que a gente já tem os nossos objetivos, agora que a gente já começa a construir a nossa autoimagem, como que a gente vai chegar lá? E esse é um erro silencioso, porque ele não é visível. Os visíveis a gente vai descobrir quando a gente estiver na rotina sagrada, porque a rotina sagrada, ela é muito da prática, né, daquilo que a gente precisa fazer, do que a gente vai ver. Mas esse, ele é silencioso porque a gente não vê. São coisas que a gente ou não vê ou a gente nem sabe que precisava ver. Então, vamos entender aqui alguns pontos. O nosso erro principal, a verdade libertadora, a ciência por trás da criação da realidade, o ritual de conexão com o agora, que é o momento presente, o desafio de 21 dias, que é o que a gente vai começar aqui nessa mentoria, e a chave final para que a gente possa criar nossa realidade. Então, vamos começar aqui do erro principal, tá? O erro principal é a gente projetar nossos desejos para o futuro. Vocês estão fazendo a lista de objetivos de vocês. Quando vocês estão fazendo, se vocês estiverem projetando isso para depois, é como se você estivesse falando para o universo assim, ó, isso ainda não está acontecendo, isso ainda vai acontecer. E isso é muito silencioso, porque muitas vezes a gente verbaliza isso. Quando eu conseguir tal coisa, eu vou ser feliz. Quando eu estiver nesse lugar, eu vou estar feliz. Inclusive, quando eu estava fazendo a criação desse material para vocês, eu tinha acabado de conversar com a minha irmã e, por hábito, eu tinha escrito para ela no direct lá do Instagram exatamente isso. Ela me passou um videozinho de um procedimento estético, tá super em alta, que é micro alguma coisa no rosto, que eu não lembro direito, que eu achei muito interessante, ela também achou muito interessante. E aí a gente foi ver os valores de investimento, e a gente sabe que procedimentos estéticos bons, eles são equivalentes, né, ao resultado que eles dão. Eles não são baratos. E aí eu tava vendo o vídeo, e aí tava falando, né, que a partir dos 40 anos já pode começar a fazer, que quanto mais cedo você fizer, melhor é o resultado. E aí a gente conversando no direct, eu falei assim pra ela, nossa, mas eu espero ainda aguardar um pouco mais. Eu não quero fazer esses procedimentos agora. Eu quero esperar um pouco mais, né? Tomara que quando, falei ainda para ela assim, tomara que quando eu decidir fazer esses procedimentos estéticos, eu já tenha muito dinheiro para que eu possa. E aí, na hora que eu tava falando isso para ela, eu tava praticamente ao mesmo tempo gravando esse material aqui para vocês. Então, é a força do hábito que a gente tem, às vezes, de falar para as pessoas, tipo, quando eu tiver dinheiro, eu vou ter isso. Quando eu tiver bem financeiramente, eu vou ter aquilo. Então, esse é um erro, porque se você projetar para o futuro, isso nunca vai acontecer na sua vida. Porque o universo, ele não entende isso. Ele só entende o que está acontecendo agora. Vocês estão aqui nessa sala e é só isso que está acontecendo. Mais nada está acontecendo. Entende? A emoção que você está sentindo aqui é exatamente esse momento aqui e agora. E o ponto é, o que você quer alcançar, ele precisa fazer parte do seu desejo de agora. Então, qual que seria a postura correta que eu deveria ter tomado quando a minha irmã me mandou esses procedimentos? Imediatamente, já que é uma coisa que eu quero, colocar nos meus objetivos e já começar a imaginar como se eu já tivesse esse procedimento no meu rosto agora. Evitar falar essas coisas, evitar projetar as coisas para o futuro. Não, se é uma coisa que eu quero, eu vou e coloco na minha lista dos objetivos e eu começo a visualizar e imaginar que aquilo já está na minha vida agora. Por quê? Quando você
está pensando no futuro, você está vibrando a partir da falta, da ausência. Quando eu falo para minha irmã, eu só vou fazer esse procedimento, que quando eu tiver muito dinheiro eu vou fazer esse procedimento, o que que eu estou falando? Agora eu não tenho. Então eu estou vibrando aqui, ó, na falta. Um dia eu serei feliz e próspera. Um dia eu vou ter dinheiro para fazer todos os procedimentos estéticos que eu quero. Então eu estou programando o meu corpo para esperar. E essa data pode ser que nunca chegue. O que que eu estou falando pro meu corpo? Olha só, eu não estou preparada ainda para isso. E essa vibração de espera, ela traz mais espera. Porque é como se a sua mente entendesse assim, ó, tem coisas que me faltam, eu não tenho tudo agora. Só que o nosso corpo, ele responde apenas ao agora. Então, o que você está projetando agora é agora que está atraindo ou não para sua vida. Não é daqui a pouco. Então, se nesse momento você fala, meu Deus, eu não tenho dinheiro para fazer o procedimento estético, você vibrou nesse sentimento. E o universo, ele só vai te apoiar naquilo que você acredita e na sua vibração. Então, o que a gente deveria fazer é a gente começar a. É isso que eu verdadeiramente quero. Então, todas as vezes, anotem isso. Todas as vezes, todas as vezes que vocês quiserem qualquer coisa na vida de vocês, ao invés de vocês ou comentarem com alguém, ai, quando eu tiver isso vai ser tão bom, ou comentar com você mesmo, nossa, como que vai ser a minha vida quando eu tiver isso? Se é algo que brilhou seu coração, brilhou seus olhos, você vai se fazer a pergunta: é isso que eu verdadeiramente quero? Porque aí você coloca a sua mente na posição do agora. Você não está criando vibração escassa quando você faz essa pergunta. É isso que eu quero verdadeiramente agora. Você devolve a pergunta para você. Então, vamos supor que a minha irmã fala assim: olha esse procedimento, tal, 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 tal. Aí por um minuto eu pensei, putz, agora eu não tenho dinheiro. Cancela, cancela, cancela. Karina, é isso que você queria verdadeiramente agora? Se sim, eu vou colocar esse objetivo na minha lista e vou começar a imaginar como se eu já tivesse, nesse momento, aquele procedimento sendo feito agora. E aí, depois que eu fiz isso, eu fui lá, eu olhei o vídeo, e quem estava fazendo o videozinho era a Gabriela Pugliese, e ela fez esse procedimento, ela ficou até roxinha, assim, né, no rosto dela. Só que é um procedimento 100% natural. É de colágeno, né? Inserção de colágeno e fios de não sei o que aqui, né? E é um dos procedimentos que é mais naturais e que só faz bem para a pele, não é botox, não é nada disso. Então eu achei muito interessante, fui lá e coloquei na minha lista de objetivos e eu já comecei a fazer o processo, que é o que? Inserir essa vibração no meu dia a dia. Porque você vai treinando a sua mente a não mais se acostumar com a falta. É um treino mesmo. Por quê? Porque a gente está treinado para deixar lá para frente, entende? Então, quando você alia a sua vibração pro aqui e pro agora, é quando as coisas começam a acontecer. Não precisa ter limite de objetivos. Você pode ter quantos objetivos você quiser, desde que seja o que você verdadeiramente quer, tá? Beleza, então, quando você então coloca a sua esperança lá na frente, você cria a vibração de impotência. E aí esse campo quântico, ele responde à certeza que você está tendo agora, não à esperança. Não adianta, por isso que muitas vezes você ficar só mantrando frases positivas, vai dar certo. Porque as frases positivas, às vezes ela tá, na hora que você tá falando, tá vibrando na esperança. Ai, um dia eu vou ter, quando eu for ter, nossa, eu vou ficar feliz, porque um dia eu vou ter isso. Não, essa vibração, ela não vai fazer você atrair. O que vai fazer é eu já sei a sensação de que eu tenho isso agora e que tudo isso está dentro de mim, neste momento. Então, o que que você precisa assumir? Qual que é a premissa que você precisa assumir? Anotem isso. A premissa que você precisa assumir
perante todos os teus objetivos é: eu já sei qual é a sensação de ter isso na minha vida agora. E como que você vai fazer para você assumir essa premissa? Você vai reconhecer que se é um desejo seu, então você já tem isso dentro de você agora. Senão, não seria um desejo. Tudo começa a partir do desejo. Tudo é a partir do desejo. Então, você ainda não está visualizando isso no mundo físico. Só que isso já existe dentro de você. Então, a premissa que você precisa adotar a partir de agora é que os teus desejos, eles são reais, como se eles fossem físicos, porque na verdade eles são. Você só ainda não alcançou, mas eles já existem. Exemplo, se você quiser um copo desse, mas ele não está aí na sua casa, ele já existe. Ele só não está aí na sua casa, você só não está vendo ele, mas ele já existe. Quando você assume essa premissa, esse desejo já está dentro de mim. Então, se ele está dentro de mim, ele já existe, você precisa entender que o mundo material, que é o mundo externo, ele é um reflexo do seu interno. Se você não assumir para você, dentro de você, que isso já existe, você não consegue refletir isso no mundo exterior. O mundo exterior, ele é um reflexo. Então, premissa: a partir de agora, eu assumo que todos os meus objetivos, eles são desejos reais dentro de mim. E cabe a mim dar forma a eles. Por quê? Porque é somente você que sabe o que você quer. Somente você sabe quais são esses detalhes. Você precisa criar isso nesse espaço interior. Como? Colocando os detalhes, criando um ambiente dentro de você onde isso já existe. Se você quer um apartamento, dentro de você, você tem que ter clareza como se esse apartamento já existisse, você já estivesse morando nele e você já estivesse vivendo essa experiência. Quando você fecha os olhos, você tem que sentir que você já está naquele lugar. Eu estou aqui com vocês, mas eu tenho a capacidade de fechar os meus olhos e eu sentir que eu estou em qualquer lugar. Querem que eu faça um exemplo com vocês? Fechem os olhos de vocês agora. E agora vocês vão se conectar com algum. Escolhe um dos seus objetivos. Nesse momento, você está sentada no lugar aonde o seu objetivo existe. Se você está pensando num escritório, você está sentada na cadeira do escritório que você quer. Se você está pensando em alguma quantia financeira, você está olhando para o seu saldo bancário agora. Se você está pensando num relacionamento, nesse momento você está sentada do lado dessa pessoa. Se você quer um corpo perfeito, você já está habitando esse corpo perfeito. Você já está sentindo como se isso já fosse real, só de você fechar os seus olhos. E você vai potencializando essa sensação, vai criando esse ambiente. Se você está pensando no espaço físico, você vai imaginando que você está sentado na cadeira desse espaço e que tem uma mesa e que essa mesa tá assim, tá assado, tá aquilo outro. Se você está pensando no seu corpo físico, você está habitando esse corpo. Esse corpo, ele tem uma forma, ele tem uma roupa, ele tem um cheiro. Você pode se imaginar se olhando no espelho. Se você está pensando no dinheiro, alguma quantia, você está olhando para sua conta bancária, você está movimentando ela, você está tendo e vivendo aquela sensação de que você já tem e que você pode comprar o que você quiser. Está disponível para você.
E você vai potencializando, potencializando, vai se aprofundando nesse lugar. E nesse momento, você vai vivendo, vivendo, vivendo. Não importa onde você está. Esse lugar, com seus objetivos, ele está dentro de você. Não existe um lugar perfeito. Você pode sentar e sentir isso em qualquer lugar. Ok, sentiu? Em 3, 2, 1, pode abrir os seus olhos. Você, nesse momento, chegou mais próximo, vibracionalmente, daquilo que você quer atrair, porque você não duvidou. Você simplesmente imaginou. Então, da mesma maneira que a nossa mente, lembra que eu falei para vocês que a nossa mente não acredita no que ela vê? Só que ela tem uma outra habilidade que é muito melhor do que essa, é a de imaginar. Quando você está imaginando, você está sentindo a sensação de como se fosse real. Então, digamos, podemos chamar isso de fantasia. Eu estou imaginando, eu estou fantasiando. Sim, você está fantasiando. Só que a sua mente, ela só sabe imaginar e produzir emoções. Então, imagina comigo, pensa comigo. Nesse momento que você está imaginando e fantasiando, aquilo está sendo criado dentro de você e as suas emoções, elas estão sendo ativadas porque a sua mente, ela não sabe a diferença do que é real e que não é. Porque na real, se você imaginou e sentiu e desejou, isso já, para sua mente, isso já existe. Ela não vai duvidar, porque é uma criação dela. Para você conseguir imaginar, você precisa utilizar um pouco da sua energia. Então, olha como que funciona. Você vai e fecha os seus olhos e você começa a imaginar aquele objetivo. Como que a sua mente cria essas imagens mentais? Ela vai pegar a sua energia para criar. Ela vai usar a sua imaginação, a sua parte lúdica do seu cérebro. Ela vai pegar a sua energia para criar essas imagens mentais. A partir do momento que ela mesma criou, você vai olhar para aquilo e ela vai produzir as emoções. Então, ela vai produzir felicidade, ela vai produzir bem-estar, ela vai produzir vários tipos de químicas cerebrais que vão fazer os seus sentimentos entrarem no bem-estar. O que que é bem-estar? É você estar bem no momento presente com uma mente positiva. É você considerar que tudo que você precisa está sendo criado para você naquele momento. Então, quando você sente e começa a imaginar todos os seus objetivos, os seus desejos, naquele momento você está trazendo a seguinte informação: o meu desejo já está sendo criado, então eu posso relaxar. Por quê? Porque tudo que eu quero já está sendo criado agora, não vai ser criado daqui a pouco. Vai ser criado agora, então isso começa a disparar vários sentimentos do bem-estar em você. E esse bem-estar, a longo prazo, é o que cria a sua realidade. Então, por que que essa é uma prática que você tem que fazer sempre? Porque você precisa se manter no bem-estar o máximo de tempo possível. Então, vamos voltar aqui para o nosso quadro. Então, o nosso campo quântico, ele responde à certeza, não à esperança. E quanto mais você deseja, mais distante parece. Parece, ou seja, se você ficar só nessa linha do desejo, se você não fizer nada sobre isso. Então, a gente já foi a um passo maior aqui. Então, o foco é mais em você ser do que você querer. Quando você fala eu quero uma coisa, né? Você ainda não tem. Se você ficar eu quero, eu quero, eu quero, você não tem. Você está trazendo a informação para sua mente que é o seguinte: eu ainda não tenho, eu tenho que alcançar. Por isso que quando você fica no trabalho de esforço,
Então, se vocês têm padrão de ficar se esforçando muito, você está jogando contra a natureza. Porque quando você está se esforçando, você está falando assim: eu ainda não tenho, tá difícil, eu ainda não tenho, eu ainda não tenho. Você vai precisar parar e se conectar com o que você quer, se conectando com o que você já tem agora, para você entrar no fluxo. E isso vai ser um treino, tá? Não é do dia para noite. Só que eu garanto para você, daqui um tempo, daqui 21 dias, você vai entender que você tá muito mais fácil e tá se tornando uma pessoa muito mais positiva, muito mais imaginativa. E você começa a entrar numa vibração muito mais leve, muito mais densa. E eu falo para vocês, não é difícil. Só precisa ter o seu comprometimento, né? Porque é o seguinte, o universo ele responde ao que você é, não ao que você deseja. Ao que você é agora, não é daqui a pouco, é agora. Por isso que a autoimagem, quando você começa a mudar a sua autoimagem, você começa a trazer os elementos daquilo que você quer pro agora, você tá olhando no espelho e você já tá sendo aquela pessoa que você acredita que você é. Vamos supor que você trabalha em casa. E qual que é o seu objetivo? Ser uma terapeuta de sucesso. Se você fica toda destrambelhada dentro de casa, coque no cabelo, não se arruma, você está mostrando para o espelho uma realidade que ele não vai conseguir acreditar. Como é que uma mulher de sucesso se permite estar toda destrambelhada durante o dia? Se o que essa mulher de sucesso queria era estar atendendo, era estar se relacionando, era estar fechando negócios. Ah, mas eu trabalho em casa. Você trabalha em casa, mas é você que olha para o espelho. É você que mostra para o espelho quem você está refletindo, né, na vida. Então, não adianta só você imaginar, você precisa também se tornar essa pessoa, né? E aí você vai se tornando, não tem como. Fazer os exercícios para você visualizar, se colocando no aqui e no agora, vai te ajudar, inclusive, a você se motivar a você ter uma autoimagem mais alinhada com aquilo que você quer se tornar. A criação ela acontece quando você se torna aquilo. Lembra, se você projetar os seus desejos lá para o futuro, quando eu tiver, quando eu for, você está trazendo a informação para o presente. Eu ainda não tenho, sou escassa. Então você precisa se tornar isso agora. Você precisa ter a capacidade de fechar os seus olhos e imaginar você, por exemplo, numa reunião de negócios, se esse é o seu desejo. Eu, por exemplo, tenho nos meus objetivos, tá na praia. Então, por exemplo, para mim, que estou manifestando isso, é fácil para mim fechar os meus olhos e imaginar que eu estou dando aula para vocês, só que eu estou na beira da piscina na praia. É fácil, isso ainda não é uma realidade para mim. Tá nos meus desejos, tá nos meus objetivos. Mas eu tenho que ter essa capacidade rápida. E várias vezes, quando eu estou aqui conversando com vocês, eu estou fazendo isso ativamente, tá? Vocês vão aprender a fazer isso de maneira mais ativa. Não é só um momento por dia. Não. É começar a trazer isso a todo momento, a todas as oportunidades que você tiver na vida. Eu lembro que quando eu estava manifestando meu apartamento, toda hora que eu ia tomar um café de tarde, eu sentava com meu café, com meu biscoito, fechava os meus olhos e eu imaginava que eu estava na varanda do meu apartamento. Foi um ritual para mim. Um ritual. Eu fiz durante um tempo, né? Um ritual. E ainda colocava até uma música que eu gosto muito, também vou ensinar vocês a fazerem isso, que é trazer, né, outros elementos, a música, o cheiro, para que você possa, tipo, melhorar os seus níveis de manifestação. Todos os meus segredos eu vou compartilhar com vocês, mas nesse momento vocês precisam só entender o que é entrar na vibração, o que é entrar nesse aqui e no agora, o que é criar a partir do campo quântico, tá? Então, eu lembro que, tipo assim, todos os dias de manhã eu fazia os meus exercícios, estava presente isso, mas todas as oportunidades também. Então, por exemplo, eu tô aqui com vocês, mas nos meus objetivos,
Eu tô na minha casa de praia, na piscina, entende? Então, é aquilo. Você vai se tornando na sua vida diária aquilo que você gostaria de ser. Porque quando você já é aquilo que você gostaria de ser, não é mais se esforçando, mas é atraindo. Vocês entendem isso que eu tô falando? Você ainda não tem os resultados que você gostaria, porque você ainda não se tornou essa pessoa. Dentro de você, você ainda não é essa pessoa. Faz sentido? Você ainda não se tornou essa pessoa por dentro, e muitas vezes você duvida de que você vai se tornar. Tô mentindo? Enquanto tiver dúvida dentro de você que você vai se tornar, você tem um bloqueio entre o que você quer e o que você é. Só que eu te garanto, quando você começa a fazer esses exercícios, você vai se tornando. E o universo não tem outra decisão, não tem outra escolha a não ser trazer isso para você, porque você se coloca nessa frequência. Isso é vibração, isso é bem-estar. Isso é você atrair para sua vida aquilo, porque a sua identidade vibracional, ela vai moldando o seu campo. Quando você decide que você já é, acabou. Beleza? Maravilha. Então, continuando aqui, o universo responde ao que você já é agora. Você precisa vibrar como se você já tivesse, como se o corpo estivesse sentindo o futuro como estando no presente. Assim você se torna uma mulher magnética. Assim você muda a sua biologia, mente e vibração, porque é o seguinte, conforme você vai fazendo esses exercícios, você vai mudando dentro de você a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver. Você muda a sua biologia. Tem ideia disso? Um dia que você passa fazendo esses exercícios, você já muda a sua biologia, porque as nossas células, elas morrem e nascem todos os dias. A nova célula que vai nascer no seu corpo, a partir do momento que você se comprometer com você, ela já vai vir de uma maneira positiva. Imagina o que que você pode conseguir na sua vida se você se compromete com você mesmo. E por que que eu falo, gente, de comprometimento? Porque é só isso que você precisa ter nesse momento. É se comprometer. Você muda por dentro e a realidade muda por fora. Você é o que você decide vibrar a partir de agora. Viver o seu agora como se fosse tudo seu. Emanar a frequência da plenitude, não de carência. É esses os passos que você precisa dar, e essa é a verdade. E às vezes você vai precisar voltar aqui nesse passo a passo para você se lembrar disso daqui. Você precisa sempre estar se lembrando dessa verdade. Tá fazendo sentido para vocês? Estão tão quietinhas? Tem um termo que eu gosto muito que fala que é você atrair o seu futuro. Como que você atrai o seu futuro? Sendo aquilo que você mais quer. E aí, ainda não posso ser. Eu vou imaginar que eu sou. Existe um termo que eu não sei se vocês já ouviram, que se chama fake it to the make it. Finja até que seja real. Vocês já ouviram esse termo? Fake it to the make it. Finja até que isso seja real. Tô falando sozinha, gente. Vocês estão me ouvindo aí? Não estão me ouvindo? Sim? Não entendi. Não conhece esse termo? O termo é fake it to the make it. A tradução é finja até que se torne real. Finja até que se torne real. Lembra que eu falei para vocês na aula passada sobre o personagem? Primeiro, vocês vão.
montar o seu personagem. O seu personagem que dá conta de atingir esse objetivo. Lembram disso, certo? Que é a sua autoimagem. Depois que vocês criaram o seu personagem, que vai viver o seu filme da sua vida, você vai parar de assistir Netflix e você vai começar a assistir o filme da sua vida. Todo dia você vai assistir o filme da sua nova vida. Você vai aprender a assistir o filme da sua própria vida. Se alguém perguntar para você, o que que você faz nas horas vagas? Estou assistindo o filme da minha própria vida. Então, o filme da sua própria vida, ele tem o quê? Ele tem um personagem, que é o personagem principal, que é você. É você do futuro, é o eu do futuro, no seu filme da vida. O seu personagem, ele vive uma vida. Como que é a vida desse personagem? Quais que são os gostos? Para onde que esse personagem ele vai? Quais que são os restaurantes que ele vai? Quais que são as companhias? Ele não gosta de restaurante? Gosta de ficar em casa? Quanto que esse personagem tem na conta? Quais são as roupas que esse personagem veste? Como que ele se comporta? Quem é ele nessa realidade? Quem é ela nessa realidade? Então, é um personagem que tem uma vida. Vocês estão fazendo o roteiro da sua vida. Vocês precisam fazer esse roteiro e viver ele todos os dias. Ao invés de vocês ficarem sendo programada nas redes sociais, vendo a vida dos outros, começa a ver a vida de vocês. Ao invés de você ficar vendo o que está acontecendo lá com as blogueiras, elas já chegaram em algum lugar que você quer chegar. Exatamente por esse motivo é que existem as redes sociais. Porque a gente fica vendo a vida dos outros que já chegaram aonde a gente gostaria de chegar. E aí, o que que a gente está ensinando para nossa mente? Que para nós não é possível, mas para eles é possível. Para nós não, para eles é. Então eu vou lá, fico vendo, né, os personagens. Só que o filme que eu precisava estar vendo é o meu, e eu não tô vendo. Eu não tô vendo o meu filme, não tô vendo o meu personagem e não estou sentindo a sensação como se isso fosse real. Então, ao invés de eu estar treinando a minha mente para viver o que eu quero no futuro, eu tô vivendo a vida de uma outra pessoa e reforçando para minha mente assim, ó, é só com essa pessoa, não é comigo. Agora, vocês têm uma outra mentalidade. Vocês precisam vibrar no hoje o que vocês querem viver. Então, vocês vão precisar criar o filme da sua vida. E para criar o filme da sua vida, ele tem um personagem e ele tem objetivos, ele tem uma vida que já está conquistada, já está dominada. E todos os dias você vai começar a viver essa história e reviver essa história, como se fosse um capítulo. Cada dia tem um capítulo. Então, exemplo, um objetivo teu é morar na praia. Então, um dia você vai se concentrar nesse capítulo. Nossa, na praia, tô lá jogando frescobol num dia maravilhoso, contas pagas, minha conta nananã, tá maravilhoso. Ok, você viu uma cena daquele filme. No dia seguinte tem outro episódio. No outro dia você vai visualizar um outro episódio, você no restaurante XYZ, na viagem no país. Vocês entenderam? Pegaram aqui, viraram essa chave? Vai cair aqui, hein, gente? A gente entra de novo, tá? Pegaram essa chave, gente? Vocês entenderam a proposta, que é vocês criarem a vida que vocês desejam através do filme da vida de vocês? E que vocês vão precisar viver isso, viver, 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 reviver até que isso se torne real? Sacaram? Tá? Os quebra-cabeças estão aí se encaixando? Faz sentido isso para vocês? Beleza. Então a gente vai já para a ciência da criação da realidade e o nosso ritual de conexão com o agora. E o passo a passo para a gente fazer os nossos 21 dias, tá bom? Entrem aqui de novo.